O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia. Aleluia. E de pelo mundo o Evangelho anunciar. Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Estar aqui para libertar, estar aqui para consolar, estar aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toma de meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, a Igreja sabiamente escolhe o mês de agosto para comemorar o mês das vocações. No domingo passado, comemorávamos o Dia do Padre, esse homem que, mesmo diante de tantas fraquezas, renuncia à própria vida para estar a serviço integral de um povo que Deus o confiou. Hoje, no segundo domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais. Comemorando o Dia dos Pais, que é o chefe da família, aquele que deve proteger,
promover, nós comemoramos a família por excelência, como dizia São João Paulo II, a célula da sociedade, aquela que deve ser por excelência a igreja doméstica. Mas para nós tomarmos consciência do que significa ser igreja, nós devemos ter a confiança integral de se entregar nas mãos de Deus. Os textos de hoje vai falar desta vocação que cada um de nós temos. A primeira leitura, que é extraída do livro, de onde? Eu me esqueci. Do Êxodo? Livro dos Reis. Vai falar de um profeta muito importante, o profeta Elias, que está sofrendo perseguição da rainha Jezebel. E quando nós sofremos perseguições, todo mundo sofre perseguição, não tem esse que nasceu com a estrela na testa para não sofrer perseguição. O profeta, ele sabiamente vai se refugiar no Monte Sinai, no monte onde é certa a presença de Deus. Muitas vezes, quando acontecem os problemas na nossa vida, nós recorremos às pessoas erradas, a ambientes errados, e esquecemos que a nossa proteção por excelência está naquele que nos chamou desde o princípio, que é Deus. E aí o profeta faz uma experiência diferente, que muitas vezes nós somos tentados também a experimentar essa experiência de Deus em coisas grandiosas, miraculosas, e a gente espera, cansa, e Deus não vai se manifestar assim, porque Deus não faz a nossa vontade, Deus faz a vontade dEle, porque a vontade dEle é a vontade acertada. Quando nós queremos colocar a nossa vontade antes da vontade de Deus, aí tudo vai por água abaixo. Aí o profeta vai para a gruta, e lá ele vai esperar Deus se manifestar. Veio o vento forte, o vento de rachar a pedra. Deus estava lá, sim ou não? Tem gente dormindo. Vê se o pai está acordado. Deus estava no vento forte, sim ou não? Não. Vou ler de novo. Aparece um terremoto. Deus está no terremoto? Sim ou não? Aparece o fogo. Deus está no fogo? Sim ou não? Aí vem a brisa suave. Brisa suave. Chama. O coral mais bonito de São Lourenço. Olha aí. Deus se manifesta na brisa suave, de forma diferente. Mas o profeta é aquele que tem a sensibilidade de enxergar Deus, de sentir Deus na brisa suave. Ou nós temos a sensibilidade de enxergar Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, ou então nós não vamos enxergar Deus quando Ele se apresentar de forma grandiosa. Se nós não entendermos que o grande milagre da nossa vida é estarmos inteiramente nas mãos de Deus, nós nunca vamos fazer essa experiência como o profeta Elias fez. Eu estou tendo a graça desses dias de estar residindo novamente com um padre. Eu vou assumir a paróquia de Santa Luzia, lá em Cruz de Rebouças, sábado, lá no território da casa dos pais do padre Valdemir, ou seja, eu vou ser pároco dele agora. E lá eu estou morando com o Frei Edivan, que é franciscano, vai voltar para a casa dele, né? E eu vou dar continuidade lá à missão.
pela graça de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos à mesa, nós vamos falando das leituras, falando das coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, que a gente deve enxergar a presença de Deus. E aí nós estávamos conversando que tem gente que tem preguiça de levantar-se à noite para ir ao banheiro. A senhora acredita nisso? Mas graças a Deus isso não acontece em São Lourenço. Isso acontece muito no Ceará. Às vezes tem um povo preguiçoso, que às vezes quando está fazendo frio como agora, não quer se levantar. Tem preguiça de ir ao banheiro. E quantas pessoas estão numa rede ou numa cama, esperando alguém ajudar para ir ao banheiro e não tem ninguém. Tem gente que vai se arrastando pelas paredes para ir ao banheiro. E às vezes, quando nós estamos em saúde plena, nós não enxergamos a presença de Deus. Padre, humanamente falando, eu tive muito medo dessa doença. Não encostava em nada. Lá em casa, ninguém entrava, ninguém saía. Eu corri logo para o Ceará para cuidar da minha mãe. Eu disse para Dom Fernando, deixa eu ir para casa, porque eu não estou bem. E a gente não percebe que a nossa graça maior é estar com Deus todo momento. Não é viver de qualquer maneira. Mas se for para morrer, que a gente morra em Deus. Porque todo mundo nasceu para ressuscitar. Jesus está vivo, está no meio de nós. Por isso que não adianta nós termos uma vida aparentemente boa, com dinheiro no bolso, com um carro grande, com piscina, com tudo, se eu não sou feliz, se eu não encontrei a minha felicidade em Jesus. Falando de novo lá da comunidade de Cruz de Rebouças, com o Frei Edivan, eu falava, às vezes lá no Ceará, vejo uma casa que não tem nada, tem um alpendre, o velhinho só tem uma bicicleta, mas os filhos chegam, benção pai, benção mãe, tem uma galinha caipira, parece que a galinha já vem com os pintos, dá para todo mundo, não falta nada, e o principal é a felicidade, a fé que aquele povo tem. E às vezes a gente procura a nossa felicidade em locais, em pessoas que não nos levam a nenhum canto a não ser para a desgraça. E a gente continua insistindo em pessoas que não prestam. Enquanto Jesus, enquanto Deus vem ao nosso encontro, Ele não nos abandona. É isso que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Então o fato de eu estar aqui, agora, não com tanto medo, mas com precauções, respirando, podendo proclamar a palavra de Deus, isso já é um milagre na minha vida. Se eu morrer celebrando uma missa, se eu morrer até o último instante, fazendo aquilo que Deus me chamou, eu estarei feliz, porque tudo é graça de Deus. Mas tem gente que tem a cabeça dura, que acontece as coisas no dia a dia e mesmo assim não percebe a graça de Deus. Padre, por que o senhor está dizendo isso, padre? Porque São Paulo, na segunda leitura, ele escreveu para quem, São Paulo, que eu me esqueci? Aos Romanos. A senhora tinha falado dos Gênesis, né, na outra vez? Tinha não, né? Amém, obrigado. São Paulo escreve aos Romanos, e ele vai elencar tudo que Deus já tinha feito para aquele povo, dizendo que aquele era o povo eleito, que aquele era o povo que tinha os profetas. É um povo tão especial, tão abençoado, que Jesus faz parte da descendência daquele povo. Mas eles estavam indiferentes ao projeto de salvação. E nós hoje estamos indiferentes ao projeto de salvação?
Quantas pessoas, além de Jesus, continuaram dando a vida para que a igreja pudesse ser hoje o que ela é? São Lourenço, 399 anos de caminhada, de fé, esperança e caridade. Quantos paroquianos passaram por aqui, deram sua vida? Hoje, ao entrar nessa paróquia, eu estava ouvindo que vocês estavam fazendo memória dos padres. Quantos padres passaram por aqui? O grande questionamento é dizer: eu estou fazendo a minha parte como paroquiano, ou eu estou sendo indiferente como o povo da segunda leitura? Aí São Paulo, ele vê que o povo está tão sisudo, tão indiferente, que ele diz: não me importo eu ser segregado, não importa eu perder minha vida, eu quero fazer isso para que esse povo entenda. Nós não precisamos ir longe, eu faço isso na minha paróquia, eu tenho que dar minha vida lá em Cruz de Rebouças. Vocês devem dar vida no trabalho, em casa, na paróquia, onde quer que vocês andem. Eu gosto de dizer isso. É muito fácil ser católico dentro da igreja. O difícil é quando a gente passa por aquela porta. É até bonito o padre falando. E quando o padre é bonito como eu, aí que fica show, né? Mas se não for de coração, se não for verdade, tudo cai por terra. E aí Jesus, com a sua plenitude, vem nos coroar com a sua catequese. O Evangelho começa falando assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus se afastou para rezar. Vai mostrar a intimidade que ele tem da oração, que todos nós devemos ter na nossa vida, na nossa caminhada. Oração, sempre rezar. Se a nossa vida está bem, reza. Se a nossa vida vai mal, reza. Mas sempre ter essa intimidade com Deus. A multiplicação dos pães, Jesus vai nos ensinar que para multiplicar, para acontecer um milagre na nossa vida, nós devemos repartir. O milagre acontece quando eu reparto o que eu tenho. E se eu não tenho nada, eu dou a minha própria vida, porque ela só vai ter sentido quando eu dou para o próximo. Aí o evangelista Mateus vai usar pela segunda vez o verbo empurrar, que nessa tradução eu acredito que não é empurrar. Jesus mandou eles entrarem na barca. Por que que Jesus manda os discípulos, empurra os discípulos para a barca? O evangelho é rico teologicamente. Os padres, os primeiros padres da igreja já esclareceram esse evangelho quando vão dizer que o mar significa a instabilidade do mundo presente. Ora, ano passado estava todo mundo bem, pegando na mão, abraçando. Se não fosse a pandemia, eu já tinha dado um cheiro na cabeça de um bocado de gente. O mundo é instável. Uma hora está de um jeito, depois muda, melhora, piora. A tempestade são os problemas, as adversidades que nós passamos. Uma pessoa normal sempre vai ter tempestade na vida. Isso é normal, faz parte da nossa condição. E o mais importante, por que é que Jesus manda a gente entrar na barca? Para dizer que aquela missão de multiplicação, de doação, deve continuar em nós. A missão, ela é continuada em cada um de nós. Assim como muitos paroquianos passaram 399 anos evangelizando, é nossa missão continuar esta evangelização aqui em São Lourenço. A barca significa a igreja, que o tempo vai bom, o tempo vai mal, mas a igreja permanece em alto mar. Aconteça o que acontecer, a igreja não vai afundar,
Por que é que não afunda? Por causa do padre mais bonito do Igaraçu? Ou por causa do padre mais bonito de São Lourenço? Por quê? Porque em São Lourenço tem um povo mais bonito de Pernambuco, tirando os homens? Por quê? Porque tem a presença de Jesus. Jesus é aquele que é sensível à nossa vida. E quando ele vê que o barco está em alto mar, aí vai dizer que apareceu às 3 horas da manhã, já fazendo um prenúncio da vitória dele e da ressurreição. A hora que ele ressuscitou, Jesus vivo que ressuscitou, leva também a luz, a força da ressurreição para a nossa vida. Enquanto Jesus estiver no centro da igreja, no centro dessa paróquia, nunca vai afundar. Se a sua família vai mal, traz Jesus para o centro. Se o seu trabalho só tem gente que não presta, leva Jesus para o centro. E aí não tem como a barca afundar. E o mais impressionante nesse texto é que Jesus aparece e diz: sou eu, não tenhais medo. Ele mesmo fala e Pedro retruca, quanto muitas vezes nós também retrucamos. Está dando tudo ruim, tudo mal, as coisas começam a melhorar, porque eu estou rezando, porque eu estou indo para a novena, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí começa as tempestades da vida, eu começo a duvidar. Aí eu digo: és tu, Jesus? Se és tu, deixa eu ir para aí. Jesus, que tem uma paciência extraordinária, diz: sou eu, vem. E nesse chamado, não pela força de Pedro, mas pela fé que ele tem em Jesus, pela graça de Jesus manifestada em Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas. Quando ele deixa de olhar Jesus, ele começa a afundar, porque ele dá mais ouvidos ao vento, à tempestade. Na nossa vida é assim, tudo vai mal, mas se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente afunda. Mas Jesus é aquele que se humilha, assim como Deus vai ao encontro de Elias na gruta, no vento impetuoso, na brisa suave, ele também vai ao encontro de Pedro e pega Pedro pela mão, e pela graça de Deus, mais uma vez, Pedro é resgatado do seu sofrimento, da sua tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Tem muitas tempestades na nossa vida, mas se nós confiarmos em Jesus, quando Ele entra na nossa barca, vem a calmaria. E aí pode vir vento, pode vir o que for, não acontece mais nada. Porque quem tem Jesus tem tudo. E nenhum poder do mundo, nenhum poder do mal pode nos abalar. Amém? Entenderam o que eu disse? Então vamos ficar de pé.